Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, segundo domingo da Páscoa, estamos vivendo ainda a oitava pascal e nós também nesse dia, sempre no segundo domingo da Páscoa, nós celebramos o dia da Divina Misericórdia, esse dia que foi instituído pelo nosso saudoso Papa João Paulo II, para que nós possamos então enxergar toda a misericórdia de Deus que há no tempo da Páscoa, quando nós vivemos essa graça de experimentarmos a ressurreição através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo essas alegrias pascais, estamos vivendo as alegrias da ressurreição, da vida de Jesus e da ressurreição, da vida que temos através da ressurreição de Jesus. Amados, Jesus ressuscitou, mas antes ele morreu. E ele morreu para nos dar a vida. Ele morreu para se entregar por nós. Então, se Jesus deu a vida por nós, pela nossa vida, Jesus é o dono da nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o nosso Senhor. Por isso nós vamos então escutar a Santa Palavra que hoje o Evangelho nos traz para nós, mais uma vez relacionado com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo no dia da ressurreição. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 20, de 19 a 31. João 20, 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde estavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhe: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão ao seu lado, não acreditarei." 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Creste porque me viste. Feliz aqueles que creem sem terem visto." Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós refletimos durante todos esses dias e ainda hoje estamos refletindo sobre o acontecimento de todos os tempos, né? O maior acontecimento de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Ressuscitou para uma vida nova. Não só para ele, porque ele era Deus, ele é Deus, mas ele ressuscitou para dar uma vida nova a todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o seguem. Como a gente muitas vezes diz, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas também esta pessoa que não quer seguir a Jesus, ela deve ter o conhecimento de que o único Salvador é Jesus Cristo. Se nós estamos com Ele, nós estamos então para recebermos a salvação. Aqueles que acolhem Jesus na sua vida como Senhor, como mestre da sua vida, não tem erro, já vai para o céu. Então, meu irmão, aqueles que não querem seguir o Senhor precisam saber que a salvação deles, ela passa por dificuldades. Queridos, nós ouvimos aqui a narração do primeiro dia da ressurreição do Senhor. Aqui Maria Madalena já tinha comunicado, não é, que Jesus havia ressurgido. Jesus já havia encontrado com os discípulos no caminho de Emaús e os demais discípulos estavam trancafiados ali numa sala e estavam com medo, porque Jesus havia morrido. Eles esperavam, como se diz, eles tinham apostado as suas fichas todas em Jesus. Que Jesus seria o Rei, seria o Senhor. E se deram como que Jesus ali estava morto. E por isso ficaram com medo dos judeus. Mas Jesus, após sair da aldeia de Emaús, ele se dirigiu então para esse local. E lá ele encontrou com os demais discípulos. E ao entrar naquela sala, penetrando a parede, não precisou de abrir porta, Jesus disse para eles: a paz esteja convosco. Eles se alegraram, e Jesus então também disse para eles: recebam o Espírito Santo. Que maravilha! Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Para quê? O Espírito Santo, o sopro da vida, o fôlego de Deus, o ar novo para viver uma vida nova. Aquela vida dos homens medrosos, havia, com aquele sopro, ficaram para trás, o medo ficou para trás. E Jesus então soprou o hálito, soprou o fôlego novo, para que eles pudessem então viver uma vida nova. E Jesus ainda disse mais para eles, como que Jesus ordenando: a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Jesus deu aos discípulos o poder de perdoar pecados. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem seriam retidos.
Por isso que nós, na nossa igreja, temos os presbíteros, temos os bispos, os padres, para confessar e para absolver-nos através do mandato, através da ordem de Jesus Cristo. Os bispos não são nada menos do que os apóstolos, sucessores dos apóstolos, sucessores daqueles que estavam lá naquela sala naquele dia da ressurreição. Os sacerdotes, os presbíteros, são aqueles delegados pelo bispo, como se fossem também discípulos, para poderem, através do sacramento da ordem, levarem o perdão dos pecados. E ali, irmão, veja que eles ficaram alegres com aquilo tudo. Mas estava faltando um entre eles, Dídimo, né? Ou Tomé, como era chamado. E eles falaram para ele, quando ele chegou: vimos o Senhor. Aí Tomé disse o quê? Aquela famosa historinha que nós contamos, tem que ser igual São Tomé, tem que ver para crer. São Tomé disse: eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos, meu dedo, no buraco dos pregos. Eu só vou acreditar se eu tocar a minha mão no seu lado, nas suas feridas. Então, irmãos, passados 8 dias, passados uma semana, passado na outra semana, domingo, né, o próximo domingo, Jesus, e eles estavam no mesmo lugar, Jesus se pôs de novo no meio deles e entrando disse: a paz esteja convosco. E ali estava também Tomé. E Jesus disse para ele: olha aqui, Tomé, põe a sua mão aqui em mim, nos furos dos pregos, põe o seu dedo no buraco aqui do meu lado. E quando Tomé ouviu Jesus falando e mostrando a ele, Tomé, então, ele na hora, ele deve ter ficado muito triste por ter duvidado do Senhor. Mas por outro lado, ele proclamou, ele foi o primeiro a proclamar Jesus como o Senhor da sua vida. Meu Senhor e meu Deus. Por isso que nós temos esta oração justamente no dia da misericórdia. E todas as vezes que nós rezamos o terço da misericórdia, também nós rezamos esta oração. Jesus disse para ele, então, põe aqui sua mão. E Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse para ele, Tomé, você acreditou porque você viu. Felizes são aqueles que veem, que acreditam sem terem visto. Amado, amada, nós temos Jesus conosco. E nós vemos Jesus. E muitas vezes nós somos mais difíceis de acreditar do que São Tomé. Todas as vezes que nós queremos ver Jesus, nós podemos vê-lo. Na Eucaristia, Jesus está presente. E é isso. Jesus foi para o céu, ele foi ascendido ao céu, mas ele derramou o seu Espírito e permanece, através do seu Espírito, na consagração da Sagrada Comunhão, ele se faz presente, se transubstancia e permanece conosco. Então nós podemos ver Jesus todas as vezes que nós quisermos. Basta ir à sua presença no Santíssimo Sacramento. Irmão, fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, faça-nos viver a tua presença, faça-nos acreditar, faça-nos viver a tua vida nos nossos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.